tendo em conta que há pessoas que não têm efetivamente conhecimento daquilo que é o seu plafond, o seu risco, o limite até onde é que podem ir, que o banco ajudasse também as pessoas a perceber que depois de terem um crédito para a casa, um crédito para o carro, um crédito para a viagem, um crédito para as obras, não tivessem um crédito para pagar o crédito anterior, outro crédito para pagar o crédito. Até que ponto a responsabilidade do banco não entra também aqui, tendo em conta que há pessoas que têm aquilo que eu dizia há pouco, iliteracia bancária, não percebem efetivamente o que é um spread, o que é uma taxa de juros. Sim, é verdade. Eu percebo a sua questão, mas essa não é a vocação da banca. A vocação da banca é vender dinheiro. Vender dinheiro dentro de um certo e determinado parâmetro de risco. Ora bem, o que faltou aqui foi, e fazia-se, era uma, digamos, pode-se fazer ainda hoje, deve-se fazer ainda hoje, porque ainda vai muito a tempo, não de evitar situações que já resvalaram, digamos, para uma situação de incumprimento contratual grave, mas vai ainda a tempo de evitar situações que neste momento estão no limiar e outros cidadãos que se pensam endividar. A profilaxia do endividamento faz de uma forma muito simples. Basta um protocolo entre o Ministério da Economia, a Secretaria de Estado do Comércio, com as câmaras municipais, porque nós sabemos que todas as câmaras municipais têm um gabinete de ação social. Um gabinete de ação social que presta, digamos, a multiplicidade de ajudas aos seus cidadãos. E porquê é que eu digo que as câmaras municipais? Porque são aqueles que estão mais próximos dos municípios, são as entidades do setor público administrativo que estão mais próximas, digamos, do cidadão. E, uma vez que, digamos, que o Instituto Consumidor não consegue chegar, digamos, ao país inteiro, as 304 ou 303 autarquias que tem Portugal podiam ajudar também os cidadãos. Através desse gabinete de ação social, em que não tinham qualquer tipo de custo, bastava, digamos, abrir um guichê nas câmaras mais pequenas meio-dia, nas câmaras maiores um dia, de uma pessoa que já trabalha efetivamente na Câmara, dava-se formação a essa pessoa e essa pessoa estava disponível, portanto, lá num gabinete, lá numa secretária, durante a parte da manhã ou durante a parte da tarde, em que recebia só cidadãos que estavam endividados para tentar fazer o refinanciamento da dívida e fazer, digamos, o reescalonamento da dívida com o banco, ensinar como é que isso faz, e aqueles cidadãos que, estando pouco endividados ou estando a pensar em endividar-se, explicar-lhes que o nível de endividamento deles não poderá ir até... Bom, mas para isso já existe a DECO também? Não, DECO não. Claramente não funciona? Não, a DECO não funciona. A DECO funciona sempre a posterior, ou seja, a DECO funciona por queixas. Eu estou endividado, a Tânia está endividada, já estamos com a corda para o pescoço ou já por cima da cabeça, e então vamos à DECO. E qual é a receita da DECO? A DECO... Reestruturação da dívida. Não, tem algum carro seu, se tem algum carro, venda para tentar pagar as dívidas de curto prazo. Depois vamos ver com os bancos se conseguem esticar mais os prazos para que a prestação diminua. Quer dizer... de facto, o grande papel aqui não está feito em Portugal, que é a profilaxia, ou seja, antes do cidadão se endividar, alguém explicar a esse cidadão qual é o limite por segurança e depois manter uma almofada também de segurança para situações inopinadas que vão acontecer ao longo da vida de um crédito, que é necessariamente longo se pensarmos em crédito hipotecar, não é? Professor, acho que é importante recordarmos aqui precisamente quais são os números do relatório do Banco de Portugal. Sim. O peso do crédito mal parado sobre o total de empréstimos ascende já a 3% em novembro de 2010. Os empréstimos com a casa representam uma boa parte. Sim. Ora, tendo em conta que a prestação da casa normalmente é das últimas prestações a serem abandonadas precisamente porque os portugueses não querem perder a casa, podemos concluir que há famílias efetivamente estranguladas financeiramente. Muitas e vou continuar. Quer dizer, digamos, o crédito vencido, quer das empresas, quer dos particulares, agora estamos a falar das famílias, não é? Vai continuar seguramente ao longo deste ano e ao longo do ano que vem. Repare, o boletim estatístico do Banco de Portugal é de novembro. Portanto, saiu em janeiro, mas é de novembro. Portanto, anda 2 meses desfasados. Repare, com estas medidas restritivas que começaram este mês, em que há cortes de salários enfim, para um conjunto vasto de cidadãos, há perca de rendimentos para todos, porque, por introdução do IVA, naturalmente, todos acabamos por perder poder de compra e diminuição dos nossos salários. Com eletricidade, gás e combustíveis, como temos aqui noticiado todos os dias, tudo a ficar mais caro. Todas as coisas vão contribuir para que, de facto, este ano, e os dados deste ano vão ser vistos a partir do boletim estatístico de março, não é? De janeiro vai ser visto em março, mas esses dados são dados muito preocupantes e que vão continuar durante este ano e durante o ano que vem. Eu chamaria aqui a atenção para o seguinte. Por exemplo, em relação ao crédito à habitação, sim, como é que estamos? O crédito à habitação, portanto, em termos mensais, comparações de outubro, novembro, ele cresceu, o mal parado cresceu 0,9%. O crédito ao consumo cresceu 1,7% e o crédito para outras finalidades cresceu, o crédito vencido, volto a dizer, o crédito vencido ou de cobrança duvidosa, 4,8%. Mas já face ao homólogo? Já em termos homólogos temos o crédito à habitação que cresceu 2,85%, o crédito ao consumo cresceu 22,65%,
o crédito depois de outras finalidades 20,68, o que dá um total geral, em termos homólogos, novembro contra novembro, de 12,28. É insustentável, claramente insustentável. Por exemplo, em relação ao crédito ao consumo, lembro que aí normalmente é o automóvel que mais pesa, mas há outras rubricas. Como é que vamos conseguir baixar estes valores de incumprimento se os bancos efetivamente não cortarem no crédito ao consumo das famílias? Mas já cortaram. Se reparar, por exemplo, neste mês, o crédito ao consumo diminuiu 0,69%. Acha que é suficiente para evitar este incumprimento? Quer dizer, suficiente não é, mas os bancos têm essa noção, não é? Porque, repara, a partir do momento em que um crédito começou a ser mais caro, os bancos começaram a fazer opções estratégicas. E a opção estratégica, repare, vai para a casa. O crédito à habitação tem vindo sempre a aumentar. O crédito ao consumo e o crédito para outras finalidades, ao longo dos últimos 6, 7 meses, tem vindo intermitente. Aumenta no mês, é capaz de estar 2 meses a cair. Portanto, ou seja, os bancos têm muito mais cuidado. Portanto, a escassez do crédito faz com que os bancos redefinam a sua prioridade estratégica, porque, repare, o crédito ao consumo é o crédito com maiores margens, naturalmente, que é um crédito apetecível, porque tem maiores margens para os bancos, mas também tem, em termos de risco de crédito, também um risco muito maior, porque um crédito ao consumo não tem uma garantia real como tem um crédito hipotecário. No caso de incumprimento contratual, há uma garantia real, que é a casa, que pode ser, digamos, penhorada, fazendo a execução da penhora, e depois reverte para o banco. Professor, uma questão ainda que o crédito ao consumo esteja neste momento a diminuir, é expectável que baixe também o incumprimento do crédito ao consumo ou, ao contrário, que volte a subir tendo em conta a euforia das compras de Natal? Não tem a ver com as compras de Natal, porque, repara, nós estamos a analisar, está bem, novembro, já há compras de Natal em novembro, mas... dezembro depois, não é? Sim, dezembro depois também, mas se soubemos que os números voltaram a disparar. Nos últimos 2 anos, o crédito ao consumo, intermitentemente, pronto, há ali uns meses em que, de facto, ele vem a cair, tem vindo sempre a aumentar. Agora, eu acredito, não é, que em função desta redefinição estratégica pela escassez do crédito nos mercados, que os bancos emprestem cada vez menos para o consumo e para outras finalidades, não é? Que não o empréstimo hipotecário. Mas vão continuar a emprestar sempre, não é? Vão porque, de facto, é uma fonte, em termos de diferencial de taxa de juros ativa e taxa de juros passiva, portanto, a margem financeira, não é? Como se chama da banca, a margem financeira é possível e os bancos vão arriscar. Um risco calculado, naturalmente, mas vão arriscar. Mais uma rubrica interessante, que é precisamente o crédito para outros fins, onde o incumprimento cresceu 21%. Os portugueses ainda não aprenderam a poupar, continuam a ter estes gastos excessivos. Eu falava há pouco das viagens, as obras, que se incluem aqui, não é? Claramente. E também os créditos para pagar outros créditos. Quando é que os portugueses vão, efetivamente, mudar de vida? Bem, isso não posso dizer, porque não sei, ninguém sabe, ninguém saberá quando é que os portugueses vão mudar de vida. Não, eu penso que os portugueses já estão a mudar de vida, não é? Agora, quando mudam, digamos, quando o padrão será radicalmente diferente daqui a 4 anos, 5 anos, 10 anos, ninguém sabe. Agora, os portugueses já estão a mudar de vida, mas que não seja por aquilo que se senta na pele em termos das dificuldades que têm, não é? Mas é verdade, quer dizer, é verdade que os portugueses têm uma aversão, entre parênteses, não é? À poupança, não é? E, sobretudo, repara, a poupança, em termos marginais, é diretamente proporcional aos rendimentos, portanto, e a propensão marginal a consumir é inversamente proporcional, ou seja, quanto mais nós ganhamos, menos consumimos. E por isso a poupança se revela mais nas classes mais altas? Pois, e as classes, digamos, mais desfavorecidas, que não têm sequer, digamos, rendimento para viver o dia-a-dia, tem muita coisa. Se vão falar em poupar, será até uma afronta e uma ofensa para essas pessoas falar nas poupanças para uma pessoa que não tem para o dia-a-dia, não é? Professor, e agora olhando para o futuro, o que é que vai acontecer ao crédito mal parado, tendo em conta que entramos em 2011 com mais austeridade, tudo mais caro, salários mais baixos e acabou o tempo da inflação negativa também. Portanto, o que é que deverá ser a sua expectativa? Vai aumentar? Este ano, para o ano, pelo menos. Porque, repara, há 4 motivos que nos fazem chegar ao incumprimento contratual. Curiosamente, o motivo maior quase ninguém refere. O motivo maior, que congrega 75%, 80%, eu sou um estudioso desta matéria já há uns 10 anos, 10 ou 12 anos, são as contas mal feitas ou não feitas. Contas que não são feitas por mutuários ou que contas são mal feitas. Consegue explicar tudo num minuto? Sim, num minuto, rapidamente. Esse é o principal motivo. E depois são os 3, aqui que nós chamamos os 3 Ds, o desemprego, a doença e o divórcio. Os 3 Ds. Os 3 Ds, do desemprego, do divórcio e da doença. O D do desemprego, naturalmente, que vai aumentar. E aí vamos ter, digamos, o aumento por essa via. Mas também das contas mal feitas, porque, repara, quem não fez contas, ou quem fez contas mal feitas há 1 ano, há 2, há 3, como o rendimento agora vai, digamos, cair, e vai cair de uma forma, sobretudo, para aqueles a que vão cortar no salário, vai cair de uma forma abrupta,
Naturalmente que as contas não foram feitas com uma almofada de suporte para situações inopinadas, e esta é uma situação inopinada, essas pessoas vão entrar em cumprimento contratual, coisa que não previam há um ano atrás. E agora as consequências chegam naturalmente para o Governo e vão chegar naturalmente para o Governo, essencialmente para as pessoas, para as instituições financeiras e muito provavelmente também chegam aos tribunais que vão ser entupidos com processos. Sim. É essa a sua conclusão. Sim, muito obrigada então, professor. Foi um gosto tê-lo neste Conselho Consultivo. Foi a reunião da Concertação Social, crédito mal parado e rescaldo das eleições. Não tivemos tempo para analisar neste Conselho Consultivo de terça-feira, dia 25 de janeiro.